minutos para falar um pouco mais sobre esse fomento da cultura, o decreto de fomento da cultura que foi assinado pelo governo federal e deve ser repassado aos estados e municípios de todo o Brasil. Nós recebemos aqui no estúdio o presidente do Conselho Municipal de Cultura de Manaus, escritor Tenório Teles, que recebemos aqui com toda a honra na primeira entrevista da estreia do jornal. Seja bem-vindo, presidente. Eu que agradeço, Cristóvão, Zeli, a equipe toda que está aqui, a oportunidade de vir aqui para falar de cultura, que é um tema tão importante. Também saudar você que está retornando aí a lida como apresentador, como radialista, que é a sua história, né? Obrigado, Tenório. Estamos ambos, né? Já fazia tempo, né? Então, boa sorte a vocês dois. Obrigado. Rosali Pinheiro tendo assim a grata satisfação de retornar, reencontrar o professor Tenório Teles. Muito, muito obrigada por ser o primeiro entrevistado de estúdio, né, nessa estreia do jornalismo. Nós estreamos ontem, né? Mas como entrevistado é o primeiro entrevistado. Hoje. Eu tô vendo que o senhor tá com a carinha de sono, não sei se não tá acostumado a acordar cedo ou se estava em algum evento ontem que tem a ver com esse assunto que nós anunciamos agora. Que impacto vai ter e como Manaus está preparada para receber esse fomento do governo federal, presidente? Cristóvão, nós estamos desde o ano passado, na verdade, nos preparando para esse processo que vai ser desencadeado agora com a assinatura do decreto que regulamenta essas leis de fomento à cultura no nosso país. E ontem nós tivemos uma importante reunião de uma audiência pública com segmento audiovisual. Foi uma reunião muito importante porque nós precisávamos alinhar algumas coisas com relação às pautas, aos projetos e às reivindicações também do segmento. Isso considerando, inclusive, Osali, que o fato de que 70% desses recursos que serão investidos na lei Paulo Gustavo, eles são recursos, 70% eles vão ser, vamos dizer assim, usados para incentivar o segmento do audiovisual. Isso porque o recurso da Paulo Gustavo é um recurso oriundo do fundo do audiovisual. Então eles vão ficar com a maior parcela, 72%. A diferença desse recurso vai ser investida em projetos dos demais segmentos culturais, música, dança, literatura, etc. Quando o senhor fala audiovisual, o senhor está falando de cinema, o senhor está falando de documentário, webséries, webséries. Exatamente, exatamente. Isso também começando dentro das escolas, por exemplo? Olha, a ideia é que nós tenhamos projetos que contemplem esses segmentos e que esses segmentos possam fazer projetos também que tenham impacto na sociedade. E uma das preocupações que a gente tem tido é que esses projetos, Rosali, eles cheguem às escolas e principalmente à periferia da nossa cidade, porque havia uma tradição de os recursos, as ações ficarem muito concentradas no centro, nessa região centro-sul da cidade. E desde que nós chegamos ao Conselho, em 2021, uma das ações, um esforço que nós fizemos com os nossos projetos, com os nossos editais, foi exatamente trabalhar para que essas ações e recursos chegassem aos artistas da periferia e, principalmente, chegasse à juventude, aos jovens talentosos que vivem na periferia e que estão esperando ali, muitas vezes, uma oportunidade de participar de uma oficina, de uma ação, de uma atividade e, com isso, descobrir o seu talento e desenvolver as suas potencialidades. Mas, no caso dos estudantes, eles participam se tiver uma produtora junto, não é isso? No caso dos estudantes, eles vão participar, acho que de duas formas, né? Eles vão participar via os projetos que vão ser aprovados ali, como colaborador, como um profissional contratado, como um artista. No caso, se tem um filme que vai tratar dessa temática da juventude, evidentemente que vão ter que contratar jovens para participar. Agora, eu penso que vai ter um aspecto, Rosali e Cristóvão, muito importante, é que esses projetos, de um modo geral, eles vão chegar à população e especialmente à juventude, eles vão impactar de alguma maneira. Porque vamos ter espetáculos, vamos ter música, vamos ter teatro, vamos ter filmes, como tu falaste. E os jovens são grandes consumidores também. Só para localizar um pouquinho quem está ouvindo a gente, Roseli, a lei de incentivo
o decreto assinado ontem pelo governo federal para o fomento à cultura. O governo anunciou que tem mais de 2 bilhões a ser investido em todo o país. Aqui em Manaus, qual é a nossa fatia desse bolo, presidente? Cristóvão, em Manaus nós teremos um valor em torno de 17 a 20 milhões de reais. O que vem do governo federal é um valor em torno de 17 milhões, mas há expectativa de contrapartida. Então, se essa contrapartida realmente acontecer, esse valor de 17 vai subir ali para quase 20 bilhões de reais. É bastante recurso. O senhor está incluindo Prefeitura e Estado? Não, estou incluindo Prefeitura. O Estado vai ter um valor maior porque o Estado vai trabalhar, vai contemplar os municípios. Então, a expectativa é que tenha aí um valor na ordem de 40 a 50 milhões de reais. Então, nós teremos aqui no Amazonas em torno de 65, 70 milhões de reais para projetos culturais da Paulo Gustavo. Impressionante isso, hein, presidente? Impressionante. E o governo também anunciou que são vários, né? O senhor chegou a ler o decreto ou ainda está debruçado ainda em não. cima dele? Estamos trabalhando nele ainda, tentando entender as coisas. E hoje vamos aprofundar essa leitura do decreto, né? Mesmo porque tem aí ainda a Aldir Blanc. Exatamente. E tem também a Lei Rouanet de Incentivo, que essa já está na ativa, né? Exatamente. Na verdade, o que nós temos nesse período assim, de pós-pandemia é uma retomada, né, das atividades, não só na cultura, mas até nos demais segmentos. A economia em geral, a cultura, os investimentos em diversos segmentos estão sendo retomados em razão desse momento que eu espero que seja perene daqui para frente, e é de saúde, né, para o nosso país e para o mundo também. Né? Presidente, em 2020, quando essa lei foi liberada, esse dinheiro foi liberado, foi no apagar das luzes, foi feito um processo muito de afogadilho, muito rápido e tal. Deu para aprender com os erros do passado e fazer algo mais próximo da justeza que precisa ser a distribuição de um dinheiro desse? Você falou uma coisa muito importante, Cristóvão. Deu para aprender bastante com isso, até porque você é testemunha. Nós pagamos um preço muito alto nesse processo todo, porque nós, quando chegamos lá no Conselho, uma das primeiras medidas que nós tomamos foi estabelecer parâmetros claros, objetivos e respeitando a lei com relação ao processo de prestação de contas da Lei Aldir Blanc. Então, nós detectamos que aconteceram muitos problemas, principalmente concentração de recursos. Imagina, Cristóvão, em plena pandemia, um grupo ali de 100 pessoas ficou praticamente com 70% dos recursos da Aldir Blanc. Isso é um absurdo. No momento em que o país vivia, sofria com a pandemia, muitos artistas pedindo as coisas, pedindo comida, pedindo rancho, 100 pessoas simplesmente ficou com esse valor ali, 12, 13 bilhões de reais. Isso nós não podemos permitir, nem numa situação de pandemia, nem numa situação normal, porque não é esse o objetivo da lei. O próprio decreto de ontem deixa claro que uma das finalidades é a descentralização, não só dos investimentos, mas dos recursos também. É descentralizar, desconcentrar, normalmente, o acesso a esses recursos, descentralizar para que as regiões que antes não eram, de modo geral, contempladas, possam ser contempladas, e principalmente o aspecto social também do investimento. Isso é muito importante que se diga. Não é uma lei que tem apenas esse caráter de beneficiar os artistas. Não é o dinheiro dos artistas. É o dinheiro da sociedade que vai ser investido em projetos culturais para a sociedade. Porque há uma incompreensão. Muitos artistas acham que o dinheiro é deles e que o dinheiro tem que estar voltado para eles. Não é verdade. O dinheiro é do governo, o dinheiro é da sociedade. Os artistas vão ser beneficiados, vão ser uma espécie de intermediários desse investimento que o governo está fazendo, e os beneficiários, Cristóvão, isso tem que ficar muito claro, os beneficiários são exatamente o povo brasileiro, a população brasileira e a sociedade. E é com essa perspectiva que nós vamos trabalhar para tornar essa lei bastante eficaz, que o alcance dela seja o mais amplo possível para que o maior número de artistas seja beneficiado. Até porque essa lei tem um caráter ainda emergencial e ela tem o objetivo de ajudar esses artistas a retomar as suas carreiras, porque muitos ficaram prejudicados
nesse sentido. Professor, você coloca aspectos muito interessantes nessa questão, né, do repasse, né, desse recurso, de quem recebe, né, e qual a finalidade realmente. Exatamente. Né? Agora, vamos clarificar aqui para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, na realidade dele e dela lá. Como é que as pessoas, que a sociedade, então, pode perceber, né, que esse recurso de cultura está fazendo algo na vida dela? Está mudando, né? Então, dê para a gente, por exemplo, exemplos de artistas, né? Sem citar nomes, claro, mas que realmente entenderam o que é o uso, de fato, do recurso e como comunidade, por exemplo, alguns aqui em Manaus. projetos, né? Isso, exato. Como a sociedade realmente está até vivenciando e nem se percebe, gente, isso aqui é dinheiro da cultura, entendeu? Para não ficar aquela pergunta, tá, vão tantos de recurso para ministério tal, e por que o Ministério da Cultura está recebendo tanto de recurso assim? Entendeu? Foi uma pergunta que fizeram para mim. Né? Eu posso complementar, assim, só pegando carona, há muitas críticas em cima desses programas de incentivo. O que o senhor acha disso, professor? É isso aí. Cristóvão, infelizmente, a gente não pode prever a conduta de alguns seres humanos. E o fato, a gente tem que ser sincero, o fato é que muitos desses programas, eles tiveram distorções, abusos, pessoas que não investiram os recursos devidamente, pessoas que não prestaram contas. Mas você não pode, a partir desses casos que aconteceram, vamos dizer assim, esses casos atípicos, você não pode generalizar e achar que todo mundo vai agir da mesma maneira. A Lei Rouanet foi muito criticada e com razão em muitos aspectos, porque aconteceram distorções. Eu penso que com esses ajustes que foram feitos, com essa nova regulamentação, foi possível, vamos estudar isso direito, vai ser possível corrigir os excessos, as falhas, as brechas, porque aquelas pessoas que não são bem intencionadas, quando surge um programa desse, eles vão exatamente ali, não atrás do que elas podem fazer de bem e de bom para potencializar isso para a sociedade. Elas vão atrás ali das falhas para ver onde é que ela pode se beneficiar. Todo mundo, de modo geral, age dessa maneira, mas felizmente tem aqueles que realmente usam esses recursos de uma maneira adequada, fazem coisas boas. Eu tenho muitos exemplos disso, Rosali. Agora mesmo, esses programas que a gente tem lançado por lá, cada visita que a gente faz é uma emoção de ver que como 20 mil reais, Rosali, pode fazer a diferença na vida de um artista e na vida de uma comunidade. O senhor está falando de que programa e de que valores? Eu estou falando especificamente de um programa que nós temos lá que ilustra isso que você está falando, é o Manaus Faz Cultura. É um projeto em que as pessoas recebem 20 mil reais para fazer uma oficina nas suas comunidades, escolas, e ajudar na descoberta de novos talentos, de incentivar os talentos dessas periferias. Então nós chegamos lá, o que a gente percebe? Que o dinheiro é investido, os proponentes, os artistas que organizam as oficinas vão trabalhar, estão ali gerando trabalho, gerando renda, gerando oportunidade. E o mais bonito de tudo isso, e o mais comovedor, é ver essas oficinas cheias de jovens, de mulheres, de homens, de pessoas de todos os segmentos ali, participando, envolvidas. E o melhor de tudo isso é descobrir que ao final de uma oficina dessa, que às vezes dura ali 1 semana, 2 semanas, se descobre tantas pessoas talentosas e muitas dessas pessoas já estão trabalhando. Isso que é mais bonito, entendeu? E ver os pais levando os filhos para participar. Então, um projeto desse, ali, que chega numa comunidade hoje que vive o risco da violência, aquelas zonas perigosas, sabe o que os artistas dizem? Que isso é a salvação deles como profissionais e a salvação dos jovens. E, de fato, é. Porque se não tiver um projeto desse ali, uma ação dessa, esses jovens vão para onde? Vão para o crime, vão para a violência. Antes do senhor chegar, a gente estava comentando algumas notícias aqui de jovens envolvidos, vulneráveis à violência e ao tráfico na periferia. E uma das soluções o senhor acaba de desenhar. É cultura, é arte, é educação, não tem jeito. As pessoas se salvam dessa maneira. Então, essas ações que vão estar voltadas para a cultura, elas precisam ser compreendidas também, não só pela sociedade, como você chamou a atenção, mas principalmente para os artistas. Os artistas precisam compreender que aquilo ali não é só um dinheiro que chega para resolver ou não o seu problema, mas que aquilo ali é um recurso que chega para ajudá-lo como um profissional da arte e, principalmente, que ele produza para quem? Para ele mesmo.
para o governo? Não. Que ele produza bons espetáculos, que ele produza bons trabalhos, bons filmes, boas peças de teatro, boas músicas para usufruto da sociedade, porque esse dinheiro, ele é da sociedade. O senhor é como um guardião desse dinheiro, e o que o senhor pode dizer da lei Aldir Blanc passada? Quantos foram beneficiados, quantos atenderam a prestação de contas e quantos estão enrolados? O que nós tivemos em relação a Aldir Blanc uma atitude muito técnica, né, Cristóvão? Muito rigorosa, mas técnica, sem qualquer viés de querer ali prejudicar ninguém. Mas queríamos que as coisas fossem feitas de uma forma adequada. Então, o resultado disso foi que tivemos um excelente resultado na prestação de contas. Mais de 95%, né, dos projetos foram apreciados, foram aprovados. Quantos no total? Com ressalva ou sem ressalva. Tá. O fato é que de 508 projetos, apenas 35 projetos, eles foram, vamos dizer assim, não considerados adequados, né? Foram encaminhados para o Tribunal de Contas para que serem apurados. Menos de 5%? Exatamente. Então foi um percentual muito bom que nós obtivemos aqui. E o mais importante, Cristóvão, de tudo isso é que nós recomendamos que eles apresentassem as planilhas de desembolso, de como gastar o dinheiro, apresentar essas planilhas. E o melhor de tudo isso é que provavelmente uma das poucas capitais em que os artistas não terão problema com prestação de contas junto aos órgãos de controle será a capital de Manaus. O que eles achavam que o senhor era um chato acabou sendo uma ajuda para eles, é isso? Exatamente, uma ajuda, porque em várias cidades muitos artistas estão agora comprometidos, sendo chamados para prestar contas junto aos órgãos do Presidente, nós temos 5 minutos e eu ainda quero falar da homenagem ao Djalma Batista. Só me diga que quem quiser participar da Paulo Gustavo, como é que faz, onde é que estão as informações, onde é que estão as reuniões, rapidamente. Olha, vamos já, como eu falei, desde o início passado estamos trabalhando com os segmentos culturais. As pessoas interessadas devem acompanhar as redes sociais da Prefeitura, Manaus Cult, Conselho de Cultura, e também buscar informações junto ao próprio governo federal. Mas nós estaremos, na semana que vem, lançando o Observatório Paulo Gustavo Manaus, onde vamos disponibilizar a lei, decretos, notícias, informações, tudo o que estamos fazendo. E agora mesmo, nesta semana, começou ontem, nós estamos com as oitivas, as consultas públicas com os segmentos culturais. Vamos continuar durante a semana que vem, e isso acontece na sede do Conselho de Cultura de Manaus, que fica lá na antiga Assembleia Legislativa, ao lado da antiga Prefeitura, que hoje é o Museu da Cidade, na Praça Dom Pedro II. Quem quiser participar dessas oitivas, pode participar para colaborar. E, Cristóvão, depois que terminarmos essas oitivas, essas consultas com os segmentos, nós vamos abrir uma consulta para a sociedade via redes sociais. Bacana. A sociedade vai poder também sugerir ações, propostas para a implementação da lei Paulo Gustavo. Eu fico impressionado, desculpa lhe interromper, mas o tempo voa realmente. Eu sei que o senhor programou hoje, junto com Cultura e Manaus Cult, uma homenagem a um grande cineasta amazonense, falecido agora no início de fevereiro, que é o Djalma Limonge Batista, filho do saudosíssimo e importante Djalma Batista, que marcou também no cinema nacional e no teatro nacional. O que vai acontecer hoje à tarde lá no Museu da Cidade? Pois é, Cristóvão. Nós temos adotado lá como prática também celebrar a memória dos artistas que contribuíram com a cultura do nosso país e da nossa terra. Já fizemos isso em relação ao Thiago de Mello, poeta, já fizemos isso em relação ao Bacelar e tantos outros, né? Porque o artista não é importante Drummond só... sempre? Drummond sempre. O artista não é importante só enquanto ele está trabalhando e produzindo. O artista ele tem que ser celebrado sempre, né? Pelo que ele acrescenta de bom, de grande, de nobre à vida de uma sociedade e à vida das pessoas. Nós não seríamos nada, né, sem a presença dos artistas nas nossas vidas. Nessa é a educação que transforma, a cultura também é transformadora. E o Conselho de Cultura com a Manaus Cult, a Prefeitura, vão prestar essa importante homenagem hoje à memória, ao trabalho desse artista da nossa cidade, filho de uma família muito importante, que muito contribuiu com a cultura, com a ciência, com a pesquisa na nossa cidade, e continua contribuindo, né? Que é a família
que teve como, vamos dizer assim, o patriarca, né, o iniciador, o doutor Djalma Batista, que fundador foi do INPA, professor, um dos grandes estudiosos da Amazônia. Ele não só escreveu obras importantes, como ele também deixou filhos que ajudaram a cultura e a nossa cidade. A Edith Batista, que continua o trabalho do pai lá na área da saúde. Então teremos hoje lá essa homenagem, essa celebração, lá no Museu da Cidade, antiga Prefeitura de Manaus, na Praça Dom Pedro II, a partir das 16 horas. Vamos relembrar a importância dele. O cineasta Roberto Carrani vai fazer uma fala ressaltando a contribuição dele no cinema, no teatro, no pensamento sobre cinema e teatro também. E ao final vamos dar um presente para a cidade, não é? Dentro de uma das nossas ações, nós vamos apresentar e vamos colocar à disposição da população de Manaus um vídeo memória dirigido pelo Carrani, com uma entrevista raríssima do Limonge, quando ele esteve em Manaus para filmar o seu filme Bocage. Ele deu uma entrevista no Teatro Amazonas falando da sua obra, do seu trabalho. Então, isso tudo vai ser muito importante para quem se interessa por cinema, para os professores que trabalham com artes e principalmente para quem ama a produção cultural da nossa cidade. É uma roda de conversa? Quem mais vai estar nessa roda? Olha, vamos ter lá a presença do Carrani, eu vou estar lá, chamamos o Renan. Renan Freitas Pinto. Exatamente. Então, essas pessoas vão estar lá contribuindo com essa discussão, com esse debate sobre a obra do Djalma Limonge. A imprensa está convidada, os segmentos estão convidados e a população também está convidada, exatamente. É um evento público, né? E nós esperamos que as pessoas compareçam para participar dessa celebração da memória. E professor Tenório Teles, pessoal, nesse momento nós estamos entrevistando aqui na Rios FM 95.7 o presidente do Concultura, tá? Ele vai ser meu eterno professor Tenório Teles. O senhor falava agora há pouco sobre a questão da juventude estar envolvida com a cultura. Nós observamos muito, né, dos últimos anos, as pessoas tendo mais interesse em audiovisual, não é? Então, música, dança, teatro, sempre há pessoas interessadas, mas e a literatura? Eu observo, né, já há bastante tempo, que nós não temos o hábito de leitura de escritores e escritoras amazonenses, não é? E nós não estamos falando, gente, só desses escritores e escritoras para a academia, entendeu? Estamos falando mesmo das pessoas começarem a escrever sobre si e até publicar essas obras. Esse é um assunto assim que... Como o Concultura estimula essa parte? Olha, nós temos trabalhado muito, Rosalie, lá para incentivar a literatura, porque das artes, uma das mais complexas é a literatura. Que dá base para as outras também. Para as outras, exatamente. Ela é muito difícil, porque, por exemplo, você ser um cineasta, você aprende ali a técnica, um pouco de habilidade, de talento, você vai e faz, produz um documentário e um filme. Mas escrever, eu não sei porquê, é uma coisa diferente. Porque escrever não é só colocar as coisas no papel. Escrever não é só dizer, não é? Escrever exige um aprendizado e uma experiência que tem relação com o como dizer. Então, hoje em Manaus, nós temos, por exemplo, um momento assim que temos ainda alguns bons autores, que são alguns remanescentes do Clube da Madrugada, outros remanescentes da geração posterior e uns poucos jovens que surgiram. E temos hoje um segmento daquilo que eu chamaria de subliteratura, que são pessoas que não estudam, são pessoas que não se preparam, e aí começa a colocar no papel textos sem qualidade nenhuma, e aí, inclusive, se apresentam como grandes escritores, participam dessas premiações, participam das muitas academias que têm surgido, entendeu? Que agregam ali, e as pessoas usam a literatura muitas vezes como adorno, né? Como uma espécie ali de trampolim para alguma coisa. Literatura, Rosalie, é uma responsabilidade. O escritor tem que ter ciência do seu trabalho, da sua criação. Ele tem que estudar, ele tem que conhecer a tradição. Não é só colocar no papel, não é só dizer qualquer coisa. E o que o Concultura tem feito, professor? O Concultura tem promovido encontros, atividades. Realizamos ontem o primeiro Festival Literário de Manaus, com grandes nomes.
trouxemos pessoas para fazer palestra, falar de literatura, falar do que é ser um escritor, da importância dos escritores para a sociedade. E devo lhe dizer que temos também organizado muitas oficinas de poesia, oficinas de conto, de crônica, com o objetivo de quê, Rosalie? O objetivo de despertar a consciência das pessoas interessadas, que têm talento, que têm potencial, mas que precisam saber que um escritor, ele não se forma da noite para o dia, um escritor se forma ao longo do tempo, e principalmente lendo e escrevendo. Não há literatura, não há escritor sem leitura. Então as pessoas, de modo geral, elas acham que é só sentimento. Ela faz um poema lá assim: ó, meu amor, estou aqui em balde, sofrendo, com saudades de ti. Sem você, minha vida não vale nada. Isso não é poesia. Isso não é literatura. O senhor falou ontem, mas o Festival Literário de Manaus aconteceu de 15 a 16 de dezembro, não é isso? Exatamente. Que foi o primeiro Flim. E o senhor também tem feito um esforço, ou melhor, o Conselho, todos os conselheiros, para promover os Prêmios Literários Cidade de Manaus. Cidade de Manaus, que inclusive está com as inscrições abertas. Olha, Rodrigo, é uma premiação, até o final do mês. É uma premiação importante, é um dos prêmios mais importantes do país. Os vencedores nos mais diversos gêneros, poesia, conto, teatro, etc., literatura infantil, juvenil, ensaio, ele vai receber 8 mil de premiação, e mais a publicação da obra, a divulgação, todo o trabalho de promoção. E isso tudo faz parte de um esforço para incentivar os novos talentos, incentivar quem já está trabalhando também. Então, a gente tem feito muito lá para ajudar a literatura, porque eu sei que a literatura é um gênero um pouco mais complexo em termos de formação de um novo escritor, de um novo talento. Roseli. Professor, qual é o perfil, né? Quem pode se inscrever, então, para concorrer ao Prêmio Literário Cidade de Manaus? E eu já coloco uma provocação. Pessoas que vêm de outras regiões do país podem se inscrever também nesse projeto, né? A esse prêmio? Porque fica muito assim, se a gente não tem uma tradição, né, de escritores e escritoras, e realmente com toda essa história, esse arcabouço que o senhor acabou de bem pontuar aqui, muito bem pontuado, nós corremos o risco de continuar fazendo prêmios aqui no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, região metropolitana e demais municípios, só para que pessoas de outros estados venham e ganhem os primeiros lugares. Uhum. Isso é preocupante. Mas, Rosalie, é uma situação apenas aparente. Uhum. Porque o que acontece? Qual tem sido a experiência nesses últimos tempos? A experiência é assim, que em alguns gêneros, baixa participação, às vezes alguns gêneros não é nem avaliado porque não tem inscritos. Precisa ter 2 pelo menos, né? Agora 7, né? 7. Exatamente. Então o mínimo é 7. E às vezes não temos 7 pessoas concorrendo, tá certo? Então o problema não é esse, o problema é de formação mesmo. A educação precisa melhorar, porque para surgir um escritor, ele tem que ter uma boa educação. Infelizmente, a educação brasileira, no meu ponto de vista, ela não tem funcionado no sentido de formar bem as pessoas do ponto de vista intelectual. A educação brasileira, de modo geral, tem sido uma expedidora de certificados de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. E não uma educação que dê realmente um embasamento, que dê a formação intelectual, humana necessária, que incentive a leitura, que incentive o gosto pelo saber, porque é isso realmente que vai transformar. A vida de grandes escritores foi transformada pela escola, pelos professores, então a gente precisa chamar atenção para isso. Então o prêmio é nacional, né? Concorre a autores de outras regiões e daqui. E, para nossa alegria, no último, por exemplo, a maior parte dos inscritos era aqui do Amazonas. E as últimas premiações, os prêmios mais importantes, têm sido conquistados por autores do Amazonas. Inclusive em gêneros que não era muito comum, na poesia, no romance e até no conto. Essa é uma entrega muito importante que o senhor acaba de fazer aqui para nós no Jornal da Rios. Essa informação é preciosa demais. Lembrando que esse ano tem, entre as novidades, a unificação do prêmio e as categorias, né? Que é o prêmio Álvaro Maia, romance ou novela, Arthur Engrácio de contos, prêmios Péricles de Moraes, crônicas,
Prêmio Violeta Branca Menescal Poesia, Samuel Benchimol Ensaio, Prêmio Áureo Nonato Memória e Jornalismo Literário, que retorna novamente esse ano, Prêmio Alfredo Fernandes Literatura Infanto-Juvenil, Prêmio Álvaro Braga Livro de Teatro, Mário Piranga Ensaio e Tradições Populares, e o Prêmio Djalma Batista de Temática Amazônica. E vai ter livro impresso, professor? Exatamente. Uma das novidades é exatamente essa. Além da premiação em dinheiro, as obras que vão ser vitoriosas, vamos dizer assim, nesse concurso, elas serão publicadas, porque esse eu penso que é o grande prêmio de quem escreve, ter seu livro publicado, né? Poder autografar o seu livro. Eu estou dando aula aqui porque eu estou no site do Concultura e tem link para inscrição. Na hora que abre o site já está lá o pop-up, é só clicar em cima e tudo mais. Professor, muito obrigado, que o tempo agora já foi. O senhor ganhou 10 minutos, mas foi rapidinho. Eu que agradeço pela oportunidade e quero terminar aqui saudando vocês e a equipe de vocês que estão iniciando esse trabalho e abrindo espaço para a cultura, para relembrar aqui os versos de Castro Alves. Opa. E falando da importância do que Rosali falou sobre os livros. Bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. Livros, livros caindo n'alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Eu espero que um dia o Brasil se torne um grande mar de cultura, de livros e de conhecimento. Muito obrigado, professor Tenório Teles, presidente do Conselho Municipal de Cultura de Manaus. Essa foi uma entrevista de estreia daquelas, hein, Rosali? Nossa, que gostosura, né? Nossa, eu estou muito emocionada Muito de reencontrar bom. o professor Obrigado. Tenório Teles e dele ter feito entregas muito importantes aqui para nós. Informações importantes, né? Demais, demais. Muito obrigada, professor. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos para o intervalo? Vamos no intervalo, são 7h40. Você continua ligado e ligada aqui na Rios FM 95.7. Jornal da Rios. Jornalismo de verdade. De segunda a sábado, à meia-noite.